tarde. Vamos já seguir ao desenvolvimento das notas informativas que marcam a atualidade nacional e internacional. Há ainda circulação de muitas pessoas na via pública, apesar da suspensão de aulas e introdução do regime rotativo de trabalho. A constatação é da Comissão Técnico-Científica, criada para aconselhar o Presidente da República na tomada de decisões em relação à pandemia de Covid-19. Durante os 27 dias em que está em vigor o estado de emergência, a Comissão diz ter constatado ainda que existe uma fraca cultura de teletrabalho, por isso deve-se introduzir mecanismos que obriguem as pessoas a ficarem em casa para cumprir com os seus deveres laborais. Este é um assunto que vamos desenvolver lá mais para adiante. Para já, o Ministro da Saúde afirma que cabe ao Conselho de Ministros decidir pela prorrogação ou não do período do estado de emergência, tendo em conta a evolução da pandemia do novo coronavírus em Moçambique. Armindo Tiago renova o apelo ao cumprimento rigoroso das medidas de prevenção à Covid-19, sobretudo o uso massivo de máscaras em Cabo Delgado, província que registra o maior número de casos diagnosticados no país. Esta é uma consideração que é competência exclusiva do Conselho de Ministros primeiro e deve depois o Presidente da República, com base nisso, tomar as decisões que achar conveniente. O mais importante é que quando se fez a declaração do estado de emergência, nós tínhamos cerca de 10 casos. Hoje temos 70. O que quer dizer que o número de casos está a aumentar e há necessidade de fazer um reforço total das medidas de prevenção do Covid-19. E aí, da visita que nós fizemos à cidade de Tete, queremos pedir a todas as entidades, em particular ao Conselho Municipal da cidade de Tete, para se aumentar consideravelmente o uso da máscara nas instituições públicas, nos locais públicos. Na verdade, cada moçambicano devia considerar seriamente a possibilidade de andar de máscara. Mais 6 casos deram positivo para a Covid-19 nas últimas 24 horas, subindo para 76 o número cumulativo da doença no país. Os 6 novos casos estão relacionados com a investigação em Afunge, encontrando-se em isolamento no distrito de Palma e na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado. Os testes para o despiste da Covid-19 são feitos todos os dias devido aos casos rastreados e em isolamento. Nas últimas 24 horas foram testadas 69 pessoas, das quais 6 deram positivo para o coronavírus. Destes novos casos testados, 63 revelaram-se negativas para a Covid-19 e 6 revelaram-se positivos para o Covid-19. Assim sendo, atualmente o nosso país tem um total cumulativo de 76 casos, dos quais 68 de transmissão local e 8 casos importados. Nenhum caso apresenta sintomas, razão pela qual estão todos em isolamento domiciliário. 5 no acampamento de Afuns e 1 na cidade de Pemba. Dos 6 casos positivos, 3 são de sexo masculino, sendo 2 na faixa etária dos 25 aos 34 anos e 1 na faixa etária dos 45 aos 59 anos. 3 são de sexo feminino, sendo 1 na faixa etária dos 5 aos 14 anos, portanto, uma criança, a primeira criança que nós notificamos, e 2 na faixa etária dos 15 aos 24 anos. Pela primeira vez, registra-se a contaminação de uma criança por Covid-19 no país. A primeira criança que nós diagnosticamos e notificamos, portanto, trata-se de uma criança de sexo feminino, na faixa dos 5 aos 14 anos,
encontra-se em isolamento domiciliar na cidade de Pemba. É filha de um caso positivo relacionado com um outro caso em Afungi. Foram rastreadas até o momento 500 mil pessoas em Moçambique, 11 mil estão em quarentena e 966 em segmento. Em África, 8.500 pessoas estão recuperadas da doença. Uma equipa do Instituto Nacional de Saúde desloca-se à província de Cabo Delgado para melhor investigação e descontaminação do acampamento de Afungi, local do país que registra mais casos de contaminação da Covid-19. Uma atividade que pode revelar um aumento maior de casos da doença no país. Pode-se considerar Afungi como o epicentro da pandemia em Moçambique, porque o maior número de casos registra-se em Cabo Delgado, com 47 casos em Palma e 7 na cidade de Pemba. Há necessidade de realização de um trabalho mais aturado de pesquisa e desinfecção do acampamento. A partir da manhã, o diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Eduardo Samugudo, irá deslocar-se para trabalhar no distrito de Palma e onde vai permanecer para continuar esta investigação, mas também para trabalhar num processo de descontaminação do campo lá em Afungi. Portanto, eu penso que o que nós, esta ida de um dos quadros mais séniores do Ministério da Saúde para ir trabalhar lá mostra, portanto, o nível de preocupação que nós temos. O Dr. Eduardo Samugudo vai estar acompanhado por quadros também da Direção Nacional de Saúde Pública e da Direção Provincial de Saúde de Cabo Delgado e vão trabalhar em conjunto para resolver a questão da testagem massiva e também da descontaminação do campo lá em Palma. Com o trabalho de investigação, o país pode assistir ao aumento de casos positivos da Covid-19. Os primeiros casos em Afungi foram importados. Portanto, este vírus foi trazido de fora do país para Afungi e lá dentro de Afungi se começou uma cadeia de transmissão complexa. Neste momento a investigação decorre e nós no final da investigação e agora principalmente com a ida desta equipa de alto nível do Ministério da Saúde vamos poder fazer inferências mais exatas. Mas o facto é que no campo em Afungi há transmissão ativa e havendo transmissão ativa nós precisamos rapidamente de implementar um processo de testagem massiva, de isolamento dos casos e de descontaminação do campo, um processo que vai levar, portanto, 2 a 3 semanas pelo menos, e durante essas 2 a 3 semanas, com o incremento do número de testados dentro do campo em Afungi, nós com certeza iremos ver o crescimento do número de casos positivos identificados dentro do campo. O diretor-geral do INS chama atenção para os casos pediátricos. É preocupante porque as crianças são transmissoras da doença. Em termos de cuidados médicos, os casos pediátricos, a maior parte dos casos pediátricos, não são de grande preocupação médica. São de grande preocupação epidemiológica, porque eles são assintomáticos e, por serem assintomáticos, transmitem a infecção aos outros. Isso é uma das principais razões pelas quais os vários países, incluindo o nosso, encerraram as escolas. Tendo dito isso, os casos positivos merecem uma atenção das autoridades locais de saúde e fazem um acompanhamento próximo. Dos mais de 70 casos positivos de Covid-19, 30 são assintomáticos. A maior parte dos casos positivos são do sexo masculino. Recuperamos a notícia de abertura deste jornal. Há ainda a circulação de muitas pessoas na via pública, apesar da suspensão de aulas e introdução do regime rotativo de trabalho. A constatação é da Comissão Técnico-Científica, criada para aconselhar o Presidente da República na tomada de decisões em relação à pandemia da Covid-19.
Durante os 27 dias em que está em vigor o estado de emergência, a Comissão diz ter constatado ainda que existe uma fraca cultura de teletrabalho. Por isso, deve-se introduzir mecanismos que obriguem as pessoas a ficarem em casa para cumprir com os seus deveres laborais. A Comissão sei que reúne sempre, mas alargamos como sempre para podermos ter mais ideias, para tomarmos algumas decisões, mas com conhecimento, não simplesmente com vontade ou emocionados. Nós temos que ver as emoções em todos os sentidos, sentido pessimista e optimista. Por isso que estamos aqui mais uma vez, para roubar o vosso tempo, mas penso que há de ser um tempo compensado com os resultados que podemos conseguir. As medidas envolveram, primeiro, a suspensão da emissão de vistos de entrada e o cancelamento dos vistos emitidos. Nós achamos que, em termos de grau de implementação, é bom, mas ainda persiste algum fluxo de passageiros, particularmente de companhias como a Ethiopian, que trazem sobretudo passageiros que estão retidos no exterior, mas por vezes trazem outros passageiros. O reforço das medidas de quarentena, nós achamos que, em termos de implementação, a classificação é suficiente, uma vez que persistem questões relacionadas com o cumprimento integral desta medida, e aqui há de ser, em termos de desafio, a necessidade de uma fiscalização que seja adequada. A suspensão das aulas, o cumprimento da suspensão é bom, entretanto, a permanência dos estudantes ao domicílio, que era o objetivo fundamental, não parece ter o impacto desejado. A proibição de realização de eventos. O cumprimento também é bom em termos de implementação, mas existem desafios no que concerne às cerimônias fúnebres, onde, na maior parte dos casos, o número de participantes é maior. Obrigatoriedade de aplicação de medidas de prevenção em todas as instituições também é bom, mas continuamos a observar que existe uma elevada carga de trabalho presencial e, eventualmente, aqui também foi salientada a necessidade de melhorar o uso das máscaras. Limitação da circulação interna de pessoas. Aqui a classificação do grau de implementação é insuficiente, porque, apesar das medidas decretadas, existe ainda muito movimento de pessoas a nível das vias públicas e nas nossas estradas. Aqui, provavelmente, o desafio há de ser uma deficiente sensibilidade de sensibilidade cívica do cidadão em termos de cumprimento integral. O reconhecimento em tempo real da utilização de recursos de geolocalização classificamos como suficiente, porque há uma necessidade de atualização constante dos aspectos tecnológicos inerentes a esse processo. A requisição da prestação de serviços de saúde similares, o processo pode ser considerado como suficiente, uma vez que, a nível do plano de contingência, já existe planificados o número de profissionais de saúde que são necessários para o processo, mas também já foram solicitadas algumas instalações privadas ou públicas que poderão ser usadas na eventualidade de número de camas existente no atual sistema serem insuficientes. Monitoria de preços de bens essenciais. Achamos que o processo é bom, embora possam existir como desafio eventos esporádicos de especulação de preço. Promover e reorientar a indústria ou o setor industrial para atividades de combate ao Covid-19, a nossa classificação é que continua a ser insuficiente, porque as iniciativas, quase todas nesse setor, ainda estão em fase inicial. Adotar medidas de política fiscal e monetária, aqui a classificação é entre o insuficiente e o bom, porque a adoção de medidas de caráter fiscal e monetário, sobretudo, abrange o setor formal, mas a sua abrangência no setor informal ainda não pode ser considerada.
Adotar estratégias corretas de comunicação é bom. Existe uma comunicação eficiente a partir da estratégia de comunicação do Ministério da Saúde. Entretanto, o desafio fundamental aqui é como envolver a participação das lideranças comunitárias neste processo. A implementação da rotatividade laboral achamos que é bom. Entretanto, não existem mecanismos que garantem a permanência dos trabalhadores no domicílio e provavelmente também há uma fraca cultura de teletrabalho pelas pessoas que estão envolvidas. Excelência, acabei de apresentar o grau de implementação das medidas. Certo. O coronavírus já matou 207 mil pessoas no mundo. O número de contaminados já ultrapassou os 3 milhões, sendo que mais de 800 mil pessoas recuperaram da doença e 1.900.000 são ativas ao Covid-19. O governador de Cabo Delgado apela a lideranças comunitárias no distrito de Palma a tomar dianteira no reforço da disseminação de mensagens de vigilância e prevenção para conter a propagação desta pandemia. O novo coronavírus está a propagar-se a cada dia no solo pátrio e o distrito de Palma, na província de Cabo Delgado, é até então o epicentro de contaminação da pandemia no país. Para reforçar a campanha de sensibilização a nível de base e aferir o nível de prontidão face à pandemia, o governador de Cabo Delgado escalou aquele distrito a norte da província. A doença contagiosa, coronavírus, que requer um controle, que requer uma higiene singular, ou seja, individual e coletiva, e tem que passar por essa vigilância também sobre as medidas de prevenção contra o coronavírus. Através dos representantes que estão aqui, os líderes comunitários, estes serão, portanto, os disseminadores daquilo que nós estamos a trazer aqui. A nível do distrito, o governo garante estarem criadas as condições para casos de emergência, mas a prevenção continua o único meio para evitar a propagação da doença. Nós vamos ter que implementar as medidas de prevenção preconizadas pelo governo de Moçambique através das autoridades de saúde. Tanto a OMS como o Ministério chegaram à mesma conclusão que o uso da máscara evita a propagação da doença em muitos casos. Temos nossos colegas treinados ao nível da direção provincial e localmente também, desde os clínicos, os enfermeiros, os técnicos do laboratório, os agentes de serviço, que significa que se porventura tenhamos esse caso, já temos todas as condições criadas. No distrito de Palma, Valige Tauabo foi inteirar-se igualmente das condições do centro de isolamento criado e devidamente equipado para acolher 8 doentes. O presidente da República, Filipe Nyusi, profere hoje, dia 27 de abril de 2020, pelas 20 horas, no gabinete da Presidência da República, uma comunicação à nação alusiva aos 100 dias de governação. Na ocasião, o chefe do Estado moçambicano vai partilhar com os moçambicanos o estágio atual, perspectivas e desafios da sua governação. Em Quamba, proprietários de Bottle Store dizem-se prejudicados por a alegada má interpretação do decreto do estado de emergência por parte do governo do distrito. Tudo porque foram obrigados a encerrar os estabelecimentos e proibidos de vender por mais de 3 semanas. Por seu turno, o governo do distrito acusa-os de violação do estado de emergência. São no total 4 botelerias ou lojas de bebidas alcoólicas ilegalmente obrigadas a encerrar as portas na cidade de Quamba e Niassa por alegada má interpretação do decreto presidencial por parte do governo do distrito. De acordo com os proprietários, a ordem de encerramento foi dada verbalmente pelo governo de Quamba com efeito imediato desde o passado dia 3 deste mês, através do diretor dos serviços distritais das atividades econômicas. Isso é a ordem do administrador. Como o governo é o governo, tínhamos que fechar. Estamos a cumprir essa ordem só.
eles faziam lugar como lugares de convivência. Todos eles? Fizeram essa violação. Nós temos que encerrar. Os proprietários dizem terem tentado sem sucesso negociar com o governo do distrito de Cuamba no sentido de abrir os bottle store das 9 horas às 20 horas, como vem preconizado no decreto do estado de emergência. Porque nós assistimos que a bottle store podia estar aberta, mas não podemos deixar cá pessoas consumir. Um dos lesados denunciou a ilegalidade à inspetora-geral da INAI, Rita Almeida. Esta, por sua vez, mandatou uma equipa de inspeção da delegação da INAI em Niassa para averiguar no terreno, tendo dado razão aos proprietários dos bottle stores. O distrito tomou essa medida, mas depois de clarificarmos, obviamente que está tudo bem. É pacífico nós encontrarmos uma solução sobre esse caso. Os lesados dizem terem somado prejuízos elevados nas mais de 3 semanas que foram ilegalmente obrigados a manter os estabelecimentos comerciais encerrados devido à Covid-19 na cidade de Cuamba. Estamos a falar de renda, primeiro do edifício, estamos a falar de pagar os colaboradores da casa, estamos a falar de corrente. Este fim de semana, depois de um encontro com a equipa de inspeção da INAI em Niassa, o governo do distrito de Cuamba deu o peito à bala, revogou a decisão e os bottle stores voltaram a abrir as portas das 9 horas às 20 horas. Agora estamos a sentir felizes, mas estamos felizes. Aqui vai ser mais ou menos aí, normal coisas, né? Vai estar andando. Estou muito agradecido e lisonjeado e estou muito feliz. Alguns dos lesados ponderam exigir o governo do distrito de Cuamba e Niassa a ressarcir os prejuízos acumulados nas mais de 3 semanas em que estiveram fechados por alegada má interpretação do decreto de emergência Covid-19. Primeiro secretário da Frelimo, em Tete, repudia e condena a onda de desinformação sobre a Covid-19 que circula na região de Cuchamano, fronteira com a República do Zimbábue. Naquele ponto da província de Tete, um grupo de pessoas tem estado a propalar nas comunidades a informação de que a doença não existe. Fernando de Souza, que considera tratar-se de malfeitores, apela à vigilância e denúncia dos protagonistas. Na interação com os agentes econômicos, membros da sociedade civil e das organizações sociais do partido em Cuchamano, distrito de Xangara, o primeiro secretário provincial da Frelimo, em Tete, ficou a saber que um grupo de pessoas tem estado a propalar nesta região informações segundo as quais não existe doença chamada Covid-19 no mundo. Onda de desinformação condenada e repudiada pelo dirigente partidário que diz que não faz sentido uma vez que um pouco por todo o mundo a pandemia está a matar e os governantes esforçam-se para evitar a sua propagação. Demanda pede maior vigilância e denúncia aos que considera de malfeitores. Eles estão falando assim, são os nossos inimigos, não querem ver a população, não querem ver a população ver bem. E quando é assim, você tem que falar com as estruturas locais, chefe da localidade, chefe do posto, secretário do bairro, para lhe ajudar a resolver esse problema. E identificar as pessoas que dizem que não há essa doença. É preciso identificar e chamar e trabalhar com as pessoas. Então, se são renitentes, sempre existem medidas administrativas. Fernando de Souza diz que a situação no país e no mundo é de veras preocupante e que exige de todos a observância escrupulosa das orientações veiculadas pelas autoridades. Para o dirigente partidário, os moçambicanos não devem vacilar na luta que travam contra o coronavírus. Por favor, não pode desistir. Não pode brigar nada. Não pode ficar derrotado por aqueles que dizem que não há essa doença. Não pode bundir na mão muito antes da magana. Força! Nós, como secretário das células, como distrito, temos que trabalhar com os nossos camaradas, com os nossos membros, esclarecemos sobre essa situação e manter a vigilância. Em Cuchamano, Fernando de Souza visitou o posto de travessia local e procedeu à entrega de material de higiene como recipientes de sabão às autoridades locais.
no distrito fronteiriço de Mecanhelas, em Niassa, pelo menos 10 pessoas foram detidas por desobediência ao estado de emergência Covid-19 nos últimos 30 dias de vigência do decreto presidencial. As mais recentes detenções ocorreram na semana finda em número de 6 e aguardam julgamento. As pessoas detidas por desobediência ao estado de emergência Covid-19 no distrito de Mecanhelas, em Niassa, são, na sua maioria, comerciantes, portanto, proprietários de barracas e bancas no mercado da vila de Insaca. São acusadas de violação do horário de fecho dos seus estabelecimentos comerciais. São agentes econômicos que abrem os seus estabelecimentos fora da hora estabelecida. As primeiras 4 detenções por desobediência ao estado de emergência devido à Covid-19 no distrito de Mecanhelas, província de Niassa, deram-se nas primeiras 2 semanas do decreto presidencial. As mais recentes, em número de 6, registraram-se na passada quinta-feira e aguardam pelo julgamento. Os primeiros 4 já foram julgados e pagaram a caução e penso que já estão a trabalhar. Mas será que em Mecanhelas estas detenções estão a contribuir para a consciencialização do senhor administrador Calixto? Eu penso que sim. Só estranhei o fato de, depois dos primeiros 4, houve um tempo em que já nós não registrávamos situações dessas. Então estranhei os 6, não sei a que se deve, porque foi quase no mesmo local, que são do mercado. Mas penso que está a chamar a atenção e houve tempo que mesmo nós ouvíamos música alta à noite, mas depois dessas fiscalizações, essa situação já não está a acontecer. No quadro das medidas de prevenção da Covid-19, o governo do distrito de Mecanhelas, em Niassa, interditou a promoção de feiras comerciais nos postos administrativos, localidades e povoações. Entretanto, em alguns povoados do distrito fronteiriço com Malau, a população tem estado a violar a medida, promovendo feiras comerciais. Esta sexta-feira, a reportagem da televisão de Moçambique e a equipa da Inspeção Nacional das Atividades Econômicas de Niassa constataram esta feira comercial num dos povoados do distrito de Mecanhelas. A violação do decreto presidencial referente ao estado de emergência devido à pandemia da Covid-19 levou à detenção de pelo menos 6 proprietários de barracas na cidade da Beira. Os implicados foram surpreendidos com barracas de venda de bebidas alcoólicas abertas depois do horário estabelecido por lei. A detenção dos proprietários das barracas que se dedicavam à venda de bebidas alcoólicas nos bairros de Chipangara, Mataquan e Macurungu, na cidade da Beira, por desobediência ao estado de emergência, surge depois de vários apelos das autoridades no sentido de observância das medidas impostas. Segundo o delegado da Inspeção Nacional das Atividades Econômicas de Sofala, para além de estarem a exercer atividades fora do horário previsto, no interior das barracas, os clientes também não observavam as medidas de prevenção da pandemia do novo coronavírus. Foram detidos porque resistiram, foram aconselhados para encerrar as barracas e tiveram alguma resistência e, de acordo com o decreto presidencial e compensação, isso é desobediência. E os colegas de polícia já nunca mais ou jamais não podiam demorar, senão mesmo aplicar aquilo que é a lei, e eles foram detidos e neste momento estão a responder por esses atos. Em relação a salões de jogos, piscinas, isso tudo mantém-se encerrado e estão a cumprir integralmente as medidas de emergência. Já em relação aos preços dos principais produtos nos mercados formais e informais, Antônio Chiseve disse que existe uma ligeira tendência de descida de preços, com a exceção do açúcar, que conheceu um agravamento nos últimos dias. Porque neste momento, falar dos preços, os preços já tendem a estabilizar e alguns produtos têm com tendência de baixar o preço. Quando falamos ainda nestas câmaras, dissemos que o tomate, a batata, a cebola
Por exemplo, cebola chegou a atingir 75 kg, agora já anda aos 60. E batata na altura estava a 55, agora já anda aos 35 a 40. E tomate estava a 80 até 90, agora já anda aos 60 meticais. Isso é o sinal de que há tendência de estabilização do mercado em relação a esses preços. Só que nesses últimos dias houve subida do açúcar. Antigamente o açúcar vendia-se entre 60 e 65, agora já vende-se entre 75 a 80, mas isso tem uma justificação. E já recebemos um documento de comunicação que o açúcar ia subir porque iam agregar os 17%. Refira-se que equipas multissetoriais compostas por inspetores da INAE, Polícia da República de Moçambique e Polícia Municipal trabalham nos principais mercados da cidade da Beira para monitorar possíveis tentativas de especulação de preços neste período de estado de emergência. Governadora da província do Niassa oferece material de proteção do novo coronavírus a jornalistas na cidade de Lixinga. São cerca de 100 máscaras convencionais e de pano de capulana, álcool, entre outro material de higiene para a prevenção do novo coronavírus no seio dos jornalistas. Aqui, a governadora Elina Judite Marcingeli exaltou o papel da comunicação social na disseminação de informações sobre a pandemia da Covid-19. Daí que, sendo um grupo que vai à frente e com muitos riscos na recolha da informação para manter o povo e a população em particular informado, que sabemos que vocês é que vão até o sítio mais distante da nossa província e correndo riscos até possíveis contaminações caso existam essas situações. Os jornalistas baseados em Lixinga agradeceram o apoio e pediram mais iniciativas similares, uma vez que os jornalistas estão expostos a vários riscos. Então, com essas máscaras, vou poder fazer o trabalho com o seu entrevistado minimamente seguro. Então, é muito importante esta contribuição do governo provincial do Niassa. Esse gesto vai nos ajudar a prevenir desta doença. Esse gesto para nós é uma mais-valia. O jornalista é o guia da comunidade. Na província de Niassa, o Sindicato Nacional de Jornalistas, SNJ, tem o registro de mais de 70 jornalistas. Cerca de 400 pessoas carenciadas e impedidas de trabalhar para gerar renda devido ao confinamento social imposto pelo estado de emergência beneficiam de apoio alimentar na vila autárquica. O apoio destina-se a pessoas necessitadas, na sua maioria idosas, impedidas de trabalhar e gerar renda. Cada cesta básica disponibilizada pela comunidade muçulmana é composta por arroz, feijão, farinha de milho, açúcar e óleo. O país está numa situação complicada, nós não estamos preparados para esta situação do corona, então é necessário todos nós criarmos dentro de nós esse espírito humanitário de ajuda ao próximo. Então é neste âmbito que nós lançamos esta campanha com a ajuda de todos os nossos comerciantes e decidimos abranger todas as populações mais carenciadas. Não conseguimos abranger a todos, mas tentamos sempre escolher aqueles que são os mais necessitados, como vê neste caso aqui, aquelas pessoas que são mais idosas, as pessoas que têm mais necessidade, é onde nós tentamos focar a nossa ajuda. Só temos mesmo a agradecer à comunidade muçulmana por este grande gesto. São 400 kits com produtos básicos e que vão abranger quase todos os bairros da Vila da Macia, porque em cada bairro selecionamos cerca de 20 famílias mais carenciadas, aquelas famílias que mais precisam de alguma coisa. Visivelmente satisfeitos com o apoio da comunidade muçulmana, os beneficiários agradecem pelo gesto e pedem que seja extensivo a outras pessoas que se encontram nas mesmas condições decorrentes do estado de emergência. Fiquei bastante satisfeito pela oferta que nos
comunidade aumentava nos que estamos a dar e agradecemos bastante. E mais uma coisa, estamos a pedir, talvez, podes nos ajudar pela epidemia que está a existir neste momento. Muito obrigada àquele que apoiou. Além de apoio alimentar, a ação humanitária da comunidade muçulmana em Belém será extensiva à produção e distribuição de máscaras nos próximos dias. Reduz o número de viajantes por via marítima a partir da Praia Nova, na cidade da Beira. A situação verifica-se desde a eclosão da pandemia Covid-19. Para cada destino, sai por dia apenas uma embarcação com 15 pessoas. Anteriormente, 12 barcos desembarcavam na Praia Nova com mais de 30 passageiros. É o reflexo da Covid-19. Agora levam só 15 por cá. A questão dessa doença aconteceu aqui outro sítio, Portugal e China. Então, diz que tem que prevenir de levar 15 passageiros. Não pode levar muita gente, nem quando tem muita gente, tem que pôr 2 barcos. Quanto custa sair daqui para a Bolsa? Para passagem, 200. Antes era 200 mesmo. Sim. Se são diferentes, caro 250, nós fazemos 200. O administrador marítimo de Sofala, Antônio Vilanculos, disse que as medidas de prevenção do novo coronavírus foram reforçadas em todos os pontos de travessia ao nível da província. A autoridade marítima, neste momento, está a fazer a fiscalização em zonas de travessias. Nós temos a travessia da Praia Nova, que é a principal, ED, e para a cidade da Beira. Quando sai para os distritos, nós temos o caso, por exemplo, do Marromeu, em que a travessia está sendo feita, e todos esses que nós estamos a referir, eles lá usam balde com água, sabão para desinfetar. E as tripulações também já são reduzidas. Este é o primeiro ponto, referindo à Praia Nova. A partir da Praia Nova, os barcos denominados chatas chegam até aos distritos de Busse, Machanga e Muanza, em Sofala. É momento para observarmos uma breve pausa. O Jornal da Tarde volta dentro de instantes. Até já. Bem-vindo à segunda e última parte do Jornal da Tarde. Distrito de Dondo, em Sofala, registrou mais de 18 mil casos de malária, com um óbito durante o primeiro trimestre do ano em curso. O número representa um decréscimo em 9,3% quando comparado com o igual período do ano passado. O distrito do Dondo, em Sofala, diagnosticou no primeiro trimestre do ano em curso 18.605 casos de malária com um óbito, que representa uma redução em 9,3% quando comparado ao igual período do ano transato. O diretor distrital da Saúde, Mulher e Ação Social do Dondo, Azarias Manhenje, explicou que a distribuição de redes mosquiteiras a mulheres grávidas e sensibilização das comunidades está a concorrer para a redução de casos de malária nesta parcela do país. Várias ações que estamos a fazer. Estamos a fazer também o tratamento intermitente profilático contra a malária para todas as mulheres grávidas e conseguimos tratar 3.105 mulheres grávidas no primeiro trimestre deste ano. Fora das ações dentro da unidade sanitária, estamos a fazer a sensibilização a nível da comunidade para medidas de prevenção e neste momento, que é um momento de Covid-19, coincide algumas medidas que estamos a tentar ou sensibilizar a comunidade no âmbito da prevenção de Covid-19 e como foco principal neste momento. Azarias Manhenje lamentou a chegada tardia de pacientes com malária às unidades sanitárias do distrito, fato que pode levar à morte pela doença.
Neste momento, apesar de estarmos focados para o Covid-19 e estamos a intensificar, se forem a ver, eu disse que estamos acima de 100% em relação a todas as ações, tratamento profilático, distribuição de redes mosquiteiras, tratamento de casos confirmados, assim como as atividades comunitárias que estão a ocorrer a nível das comunidades. Estamos a trabalhar com as rádios comunitárias, temos alguns parceiros que têm ativistas na comunidade, estão a ajudar na sensibilização. É a razão que os casos estão a reduzir. Muitas das vezes é que vem já num estado muito crítico e com malária grave, ficou muito tempo em casa, chegado à unidade sanitária, não fica muito tempo, acaba não conseguindo resistir, mesmo com todas as intervenções a nível da unidade sanitária. No distrito do Dondo, à semelhança de outros pontos da província de Sofala, a malária continua a ser uma das principais causas de internamento nas unidades sanitárias desta parcela do país. Decorrem a bom ritmo as obras de asfaltagem da Avenida Robert Mugabe, no município da Vila de Ulongo, sede distrital de Angônia, em Tete. A Avenida Robert Mugabe, no município de Ulongo, distrito fronteiriço de Angônia, em Tete, está a ganhar uma outra imagem. As obras que arrancaram no princípio deste ano compreendem numa primeira fase a construção de valas de drenagem de águas pluviais, passeios e asfaltagem de 700 metros, um investimento de cerca de 6 milhões de meticais. A base está concluída. A primeira fase deverá ser entregue dentro de 2 semanas, segundo garantiu o empreiteiro. Nessa primeira fase temos 740 metros, mas a estrada é de 3 km. Nós já formamos a base e próxima semana vamos começar já com a mobilização de equipamento para começar e compra de produtos químicos para começar com a asfaltagem. Assim, já formada a base, estamos a falar de mais 2 semanas, já podemos ter esses 740 metros já asfaltados. A entidade diz estar satisfeita com o nível de execução das obras, necessita de 22 milhões de meticais para dar seguimento ao projeto que tem cerca de 3 km de extensão. As obras, de facto, aquelas precisam de um valor de 22 milhões de meticais. E por isso nós estamos a fazer de uma forma faseada, em função porque não teremos esses 22 milhões de uma única vez. Por isso já conseguimos com 5 milhões e 500, que já do ano passado. E este ano também já fomos comunicados um valor de 7 milhões de meticais e todo o valor vamos lançar lá na estrada. Então, significa aquele bolo que é comunicado anualmente vai ser investido lá para concluirmos a nossa obra da Roberto Mugabe. Esta será a primeira avenida a ser alcatroada por iniciativa local, depois da vila ter sido municipalizada em 2008. Metangula, distrito do Lago, em Niassa, celebra o 33º aniversário de elevação à categoria de vila, sob fortes medidas de prevenção da Covid-19. Metangula ascendeu à categoria de vila a 25 de abril de 1987. Este ano, concretamente, no passado sábado 25 de abril, completou 33 anos de ostentação da categoria. Nas celebrações da efeméride, a edilidade destacou várias realizações nos últimos 5 anos. A pavimentação e melhoramento de vias de acesso, abertura de fontes de abastecimento de água, construção de salas de aulas, construção de centros de saúde, construção de tribuna, eletrificação dos bairros com energia da rede nacional, obtenção das agências bancárias do BIMO e BCI, que têm alavancado o nosso processo de desenvolvimento municipal. Por outro lado, a edilidade de Metangula, em Niassa, reconhece haver ainda muito por fazer para responder os anseios e expectativas dos munícipes, sobretudo no abastecimento de água potável. E neste mandato, iniciamos com a busca de soluções daqueles que constituem as grandes preocupações dos munícipes de Metangula. De construção do sistema de abastecimento de água potável, a vila de Metangula, porque entendemos que os nossos munícipes merecem consumir água potável. Como nós estamos a ver, essa vila é uma vila que precisa de muita água, então está em construção o pequeno sistema de abastecimento de água para toda a vila. Então esse é um dos grandes desafios e eu penso que este ano vamos dar a conclusão da construção desse sistema. Porque nos tempos
não havia esse desenvolvimento que nós temos agora. Deposição de coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos, entrega de enxoval ao primeiro bebê nascido no Dia da Vila, distribuição de máscaras, pulverização de mototáxis e viaturas de transporte semicoletivos de passageiros marcaram as festividades do 33º aniversário da Vila Municipal de Metangula, Distrito do Lago, província de Niassa. Empresário da Beira doa diverso material de higiene e limpeza à autarquia de Dondo, em Sofala. Depois de vários apoios a diversas instituições na cidade da Beira, o empresário Imo Mohamed, do grupo Ferrox, decidiu estender seu apoio à autarquia do Dondo com material de higiene e limpeza no âmbito das medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus. Constituído basicamente por baldes com torneira, tanque de água, atomizadores para pulverização, sabão e desinfetantes diversos, o material vai ser usado no posto do controle de balança, considerado porta de entrada para as cidades da Beira e Dondo. Viemos reforçar com a logística para o Dondo, como vendo que há muita necessidade de fechar aqui, principalmente estamos a fazer a desinfecção aqui na balança, que é o ponto principal, é um ponto estratégico que temos que ver, e temos aqui vários materiais que são tanques, temos aqui as bombas de pulverização, temos aqui baldes, são 50 baldes, temos aqui sabão, temos aqui vários equipamentos de hipoclorito de sódio, é exatamente para poder reforçar a logística aqui desse trabalho. Tendo em conta que na balança passam muitos caminhões, na balança passam muitos machimbomos e passageiros, então é lá onde vai decorrer a higienização e não só, como também a questão da pulverização. O presidente do Conselho Autárquico do Dondo, Manuel Chaparica, disse que os mercados constituem outros locais que merecerão a atenção das autoridades municipais no combate ao Covid-19. Achamos que precisamos de reforçar na área dos mercados e temos que ver também a área do centro de reassentamento. Possivelmente possamos ter algumas famílias com problemas e precisamos também olhar para a paragem do Dondo, onde há muita frequência. E nesse momento estamos com uma necessidade periódica aqui dos túneis e alguns tanques para completarmos a zona de esterilização. O Dondo, também porta de entrada para a cidade, estaria talvez implantado na balança, que seria um ponto fulcral, e talvez um aqui no mercado. Refira-se que desde a eclosão no país da pandemia do novo coronavírus, vários empresários na província de Sofala têm vindo a juntarem diversos apoios no combate à doença. Conselho Municipal da Vila de Mandimba e o posto de abastecimento de Mandimba, em Niassa, incrementam medidas de prevenção da Covid-19. Sábado último, promoveram jornada de pulverização a transportes públicos de passageiros, mototáxis e bicicletas táxis. A atividade estava inserida nas festividades do 35º aniversário de elevação de Mandimba à categoria de vila. Este agente econômico, proprietário do posto de abastecimento de Mandimba e delegado do Conselho Empresarial Distrital Local, disponibilizou os equipamentos. Espero que a pandemia nem chegue a entrar na vila de Mandimba. Nós todos estamos a prevenir para que isso não aconteça. O edil de Mandimba, João Stande, liderou a jornada de pulverização de mototáxis, bicicleta, táxis e autocarros de transporte público de passageiros. Vamos pulverizar as motas, bicicletas. Nesta jornada foram pulverizadas dezenas de motos, bicicletas e viaturas no âmbito da prevenção da Covid-19 em Mandimba. Os beneficiários agradecem o gesto. É uma prevenção de uma epidemia que o mundo em geral está a ocorrer. Sim, então nós assim estamos a agradecer o município com esse apoio que o uso que estão a fazer. Para esforçar a proteção contra o vírus 19. Isso fica bom para nós e para todos, a população daqui de Mandimba, para evitar esse coronavírus. A par destas jornadas de pulverização de veículos e imóveis, a Idilidade de Mandimba, em Niassa, tem estado a promover palestras de sensibilização popular para a tomada de medidas de prevenção da pandemia do novo coronavírus.
A organização não-governamental UCESA promove divulgação comunitária de mensagens sobre a prevenção do coronavírus na cidade de Tete, distritos de Xangara e Moatize. Pretende-se consciencializar a população sobre o impacto e as medidas de contenção da Covid-19 durante a vigência do estado de emergência no país. É uma iniciativa conjunta entre a UCESA e o Programa Mundial de Alimentação, cujo objetivo fundamental é sensibilizar a população sobre as medidas de prevenção da Covid-19. As mensagens estão a ser disseminadas nos bairros da cidade de Tete, distritos de Xangara e Moatize. Como sabe, todo o país, o mundo em geral, está em situação de emergência. E nós, como agremiação comunitária, manifestamos sempre a prontidão para darmos resposta a tudo quanto é necessário para ajudarmos aquilo que são os esforços do governo na área de prevenção da Covid-19. Com recurso a panfletos e outros mecanismos, a população é explicada como lavar corretamente as mãos, distanciamento social e outras medidas de prevenção. Esfregamos com muita pressão, depois viramos a palma, esfregamos a parte traseira e sobre a separação dos dedos, esfregamos com muita pressão, depois fizemos o mesmo na outra mão, daí pegamos o polegar, porque nós quando estávamos a trabalhar, nós estávamos a esfregar o polegar, vamos esfregar o polegar, depois em seguida o outro, daí juntamos os nossos dedos para podermos lavar a unha e essa parte do meio. Iremos esfregar, quando estamos a lavar essa parte do meio, estamos a fazer dupla função, estamos também a lavar os nossos dedos nas pontas de unha. É por esse motivo que é aconselhado para nós cortarmos as unhas, para podermos lavar bem. E depois fizemos do outro lado e já está. A província de Tete não tem nenhum caso positivo de coronavírus, mas as autoridades continuam em alerta máximo. 2.000 pessoas em situação de vulnerabilidade recebem gratuitamente máscaras de proteção contra a Covid-19 nos distritos de Choque e Chibuto, na província de Gaza. A prevenção é neste momento a melhor forma de dar resposta à pandemia da Covid-19, mas nem todos têm condições para adquirir meios de proteção. É nesta perspectiva que a Oxida, em coordenação com os governos locais de Chibuto e Choque, província de Gaza, identificou grupos vulneráveis para beneficiarem de máscaras. Há uma aderência total, uma grande aderência. A população tem escutado a nossa mensagem e estão a acatar aquilo que são as orientações que são emendadas. Crianças e pessoas com deficiência são os grupos alvos que a Oxida, com o apoio da Fundação MASC, está a oferecer meios de prevenção contra o novo coronavírus. Os beneficiários desta campanha foram identificados em parceria com o setor da saúde via o INES. Dizer que os critérios de seleção dessas famílias são grupos mais vulneráveis, sendo eles famílias vivendo com pessoas padecentes do HIV-Sida, tuberculose e doenças respiratórias. Mas também temos famílias chefiadas por idosos, famílias também chefiadas por crianças e pessoas com deficiência. É uma iniciativa louvada pelos governos municipal e distrital de Choque. Eles vindo para aqui reforçam aquilo que a gente tem dito à população, eles vão enriquecer cada vez mais, porque estar a falar só nós como município, como saúde a nível local, sim, percebem, mas uma força externa é muito bom. Então é uma iniciativa de louvar. Trata-se de mais um contributo no seio de várias ações que esta organização não governamental tem desenvolvido. E nós, como governo, nos sentimos bastante satisfeitos com este apoio, sobretudo na luta de combate e mitigação a esta pandemia que afeta o mundo e ao país desigrado do novo coronavírus, que é o Covid-19. Além de distribuição de máscaras, os ativistas da Oxida disseminam mensagens de prevenção da Covid-19 nos bairros e locais de maior aglomeração de pessoas. Governadora da província de Gaza reforça as brigadas de sensibilização da população contra a pandemia da Covid-19 em locais de maior aglomeração e distribui máscaras aos vendedores de peixe que exercem as atividades no posto de controlo de Incoluane.
Numa província onde o distanciamento social continua a ser um grande problema por parte da população, o uso obrigatório da máscara tem sido a aposta do governo de Gaza na luta contra a Covid-19 em locais de maior aglomeração. Por isso, a governadora de Gaza foi distribuir máscaras aos vendedores de peixe que exercem as suas atividades no posto de controlo de Inkulwane. Estamos todos empenhados, autoridades governamentais, líderes religiosos, líderes comunitários e toda a população, estamos todos empenhados na sensibilização da população para a prevenção do Covid-19. Fizemos a entrega de algumas máscaras estas que surgem da doação de tecidos por pessoas de boa vontade. Podemos falar do nosso empresariado local, da comunidade hindu, e em parceria com a FPLAC produziram-se estas e outras máscaras, que no fim teremos mais de 100 máscaras produzidas a partir desses tecidos. Vocês aqui estão muito expostas? Sim. Atendem muita gente? Sim. As pessoas que atendem vêm de onde? Xai-Xai, Macia, Maputo. Portanto, param aqui para comprar peixe? Sim. Como é que está? Está confortável? Sim, estou bem. Sabe qual é a importância dessa máscara? Sim. Qual é? É para prevenir de coronavírus, a prevenção de coronavírus. E vocês aqui, quais são as outras medidas que vocês observam aqui? Usamos água e sabão, mas continuamos mesmo assim com alguns desafios naquilo que diz respeito àqueles que continuam a vender bebidas alcoólicas em lugares nas escondidas e que está-se a fazer um trabalho. Temos até este momento um número considerável de alguns detidos entre os operadores, assim como os clientes dessas barracas. Também constatamos com alguma preocupação que ainda temos um grande número a se fazer presente nas cerimônias fúnebres, e que também costumam um grande desafio para nós, mas cada dia que passa sentimos que há melhorias. As máscaras fazem parte do lote de 5.000 a serem produzidas pelo IFPLAC e alocadas gratuitamente às instituições públicas e grupos vulneráveis como estes vendedores de peixe e automobilistas. Pandemia da Covid-19 pode piorar a praga de gafanhotos na África Oriental e afetar 20 milhões de pessoas em crise alimentar na região. Os gafanhotos já devastaram milhares de hectares de culturas desde dezembro último, provocando insegurança alimentar. Os países mais afetados pela praga de gafanhotos são a Etiópia, Quênia e Somália, mas perturbam toda a região do Corno de África. Tendo posto ovos em janeiro e fevereiro últimos, os gafanhotos reproduziram-se, sendo atualmente prejudiciais por serem muito móveis e altamente vorazes. Apesar do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação estar a combater a invasão de gafanhotos, a pandemia global da Covid-19 pode piorar a situação. De acordo com a FAO, a Covid-19 poderá agravar a já precária situação alimentar de 20 milhões de pessoas na África Oriental. Se a FAO tem equipamentos e estoques de pesticidas e inseticidas considerados suficientes, atualmente existem 400 vezes mais de gafanhotos do que em dezembro. É uma luta contra o tempo, pois está-se no início da produção agrícola. A FAO deverá garantir a limitação do impacto dos gafanhotos no momento em que agricultores e camponeses vão plantar. Está completa a atualidade nacional e internacional no Jornal da Tarde. Gratos pela atenção dispensada. Boa tarde, até amanhã às 13 horas.